Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje, que é quando e como as crianças aprendem sobre raça. Nesse episódio vou mostrar para você como uma crença errada está te impedindo de conversar com as crianças sobre um tema tão delicado quanto o racismo. Quebrar essa crença é a resposta para te preparar a ter um diálogo com as crianças e dar a elas a segurança que elas precisam quando o assunto é racismo. Eu sou Flávia Gilene, especialista em relações raciais, e estou aqui para preparar você a se aproximar, intervir e transformar sua relação com as crianças no que diz respeito ao racismo. E o tema de hoje é como elas percebem. Primeira coisa que você precisa entender é que a percepção racial não surge do nada na adolescência. Muito pelo contrário. Ela se desenvolve em marcos cronológicos muito bem definidos durante a primeira infância. É importante que saibamos que a primeira infância é o período do nascimento até os 6 anos e é crucial para o desenvolvimento neurológico, cognitivo e pessoal de qualquer ser humano. É nesse estágio que a criança começa a se perceber racialmente. Em uma sociedade que tem a tendência estruturalmente racista como a nossa, esse processo natural de diferenciação pode levar à formação de categorias não neutras, que produzem preconceitos e que afetam principalmente a socialização. As crianças, então, são impactadas por este racismo e podem também começar a reproduzi-lo desde muito cedo. Para a gente entender melhor isso, a partir dos 6 meses, bebês já são capazes de perceber diferenças físicas entre as pessoas, inclusive a cor da pele. Já entre 2 e 4 anos, as crianças começam a categorizar o mundo ao seu redor e a internalizar os vieses raciais presentes em seu contexto, absorvendo mensagens de pais, cuidadores, mídia e outros contextos sociais. Já aos 5 anos, muitas crianças já podem demonstrar um viés racial muito definido. Por exemplo, como tratar pessoas de um grupo racial de maneira mais favorável ou mais desfavorável do que outro. Como assim mais favorável e mais desfavorável? Vocês já viram aquelas pessoas que ao entregar um bebê no seu braço, a pessoa pode dizer assim: ah, ela não é acostumada com pessoas dessa cor. Sim, isso acontece e a criança internaliza isso. Uma criança de 5 anos, ela já é capaz de, baseado nas falas que ela tem dentro de sua casa, categorizar e agir assim. Crianças de educação infantil podem, por exemplo, não querer pegar na mão da sua coleguinha, do seu coleguinha, apenas pela cor da pele. Com base em tudo isso que foi dito até aqui, você consegue começar a perceber a importância de trabalhar isso em casa o quanto antes? E se você se perguntou por que isso é importante, entendendo o desenvolvimento da criança, você vai conseguir direcionar os brinquedos, os programas que ela vai assistir, os livros que serão comprados e ainda como reagir às falas racistas que ela porventura ouve, principalmente dentro da família. As crianças estão vulneráveis a toda e qualquer prática de racismo dentro da nossa sociedade, pois elas acontecem na creche, na escola, na igreja, na família e em vários outros lugares. Se você tem uma criança que já passou por alguma situação discriminatória e racista, sabe o quanto é difícil e cruel para a criança vivenciar tal situação. Porém, quando você começa a agir com afetuosidade e direcionando ações antirracistas o quanto antes, é possível perceber as mudanças em sua criança. Hoje as pessoas já têm ciência de que o racismo é crime e as crianças também. Mas como no Brasil o racismo é muito naturalizado, fica às vezes difícil de identificá-lo, porque geralmente vem em tom de brincadeira. Tem muitas crianças que ao reagirem de forma mais assertiva diante de uma prática racista, vem um adulto e minimiza a sua dor e a sua reação. Esse é justamente o efeito colateral da crença que eu te disse lá no início deste vídeo. A pessoa que não entende quando a criança começa a se perceber e perceber o mundo de forma racial, tende a minimizar as práticas de racismo, confundindo a criança em sua leitura de mundo. Essa crença é a crença de que as crianças são naturalmente cegas à cor, ou então racialmente daltônicas. Pessoas que têm essa crença entendem que falar sobre raça é o que introduz o preconceito. E é exatamente o contrário. Quanto antes começarmos a apresentar contextos que valorizem a diversidade que nós temos no nosso país, melhor será para essa criança se fortalecer e entender as questões raciais no cotidiano. Ou seja, quanto antes você começar a falar para a sua criança sobre a cor da pele, o cabelo e explicar que a definição de bonito e feio é absolutamente subjetiva e que o caráter de alguém nunca poderá ser medido por características externas,
ela já vai crescer absorvendo o comportamento e as falas das pessoas e a sua autoestima estará em dia e não vai se deixar levar por opiniões racistas alheias, além de se posicionar. Entenda, o silêncio dos pais não vai impedir que ela aprenda sobre raça. Ele apenas vai garantir que ela aprenda a questão da raça por uma lente distorcida. A tentativa de proteger a criança através do silêncio se torna, na prática, uma forma de cumplicidade involuntária com o status quo da nossa sociedade, que é estruturalmente racista. A tentativa de proteger a sua criança na forma do silêncio dentro de casa, na prática, se torna uma forma de cumplicidade involuntária do status quo, que é racista, permitindo que esta estrutura racial socialize a sua criança sem que ela tenha nenhum tipo de contraponto. Esse é um equívoco comum, mas profundamente prejudicial. Acreditar que o silêncio e a omissão dentro de casa podem, de alguma forma, blindar a sua criança das complexidades do racismo é um grande erro. Essa abordagem não impede que a criança aprenda sobre raça. O que ela faz é garantir que essa aprendizagem ocorra através de uma lente perigosamente distorcida, a do racismo sistêmico, que permeia toda a sociedade brasileira. A tentativa, ainda que bem intencionada, de proteger a sua criança ao evitar essas conversas desconfortáveis sobre as diferenças raciais, preconceito e injustiça, paradoxalmente se transforma em uma forma de cumplicidade, mesmo que involuntária, porque o status quo racista vai se manter. Ao se esquivar do tema, as famílias inadvertidamente vão abrir caminho. Mas o que fazer então? Sem a intervenção e a orientação ativa da família, as crianças absorvem as mensagens sutis e explícitas que a sociedade envia sobre raça, as quais, muitas vezes, são baseadas em estereótipos, preconceitos e hierarquias raciais. Internalizando essas ideias racistas, o comportamento discriminatório pode ser perpetuado. No caso de crianças racializadas, elas podem desenvolver um entendimento negativo de sua própria identidade racial. Portanto, se você quer desenvolver uma parentalidade antirracista, uma escolarização antirracista, saiba que de nada resolve evitar o assunto. O que precisa ser feito é abordagem eficiente, amorosa, contínua e dentro da faixa etária apropriada. Vou te dar alguns exemplos aqui de como abordar isso de forma consciente. Primeira coisa, nomeie o racismo. Ensine as crianças a identificar e nomear o racismo quando o veem ou o experimentam. Segunda coisa, valorizar a diversidade. Celebre as diferenças raciais e culturais, promovendo uma visão positiva da pluralidade humana. Coloque sua criança a visualizar, a nomear e a identificar essa pluralidade dentro do nosso país. Outro ponto é desconstruir estereótipos. Desafie sua criança a desmantelar estereótipos raciais desde muito cedo. Incentive a empatia, a solidariedade e o senso de responsabilidade em relação à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Quanto antes você inicia esse exercício, mais rápido vêm os resultados. Fortaleça a identidade racial de sua criança e de sua família. Para crianças racializadas, é fundamental construir um senso positivo de sua própria identidade e manter um posicionamento e resiliência diante de uma prática ou uma ação racista. Ou seja, quebrar o silêncio dentro de casa é uma escolha ativa que minimiza o que a gente conhece sobre a desigualdade racial. Para criar crianças verdadeiramente preparadas para um mundo complexo e para serem agentes de mudança positiva, a família, além da escola, precisa falar e de forma proativa sobre raça e sobre racismo. Preparar os seus pequenos com as ferramentas necessárias para desvelar o racismo e fortalecer a sua identidade permite a construção de um caminho mais consciente e também mais feliz para todos.